Após 45 dias de intensas investigações, a Polícia Civil de Canarana anunciou a conclusão do caso do desaparecimento da manicure Maria Rosiane. O desfecho das investigações trouxe uma mistura de alívio e tristeza para a comunidade, que aguardava ansiosamente por resposta desde que foi reportado o desaparecimento da jovem. Maria Rosiane, que tinha desaparecido sem deixar rastro, mobilizou a cidade de Canarana em busca de informações, que acabou auxiliando a Polícia Civil, que acabou prendendo os 2 suspeitos da ação criminosa, ele no estado da Bahia e a mulher no estado de São Paulo. Nós concluímos esse inquérito policial, trazendo todo o esclarecimento, relacionado a esse fato, tanto do desaparecimento da manicure, da Rosiane, e posterior descoberta aí do seu homicídio, quanto também da questão da ação criminosa contra os idosos proprietários da fazenda. Então nós concluímos esse inquérito policial, trazendo todo o esclarecimento e procedendo também aos indiciamentos dos suspeitos. Então nós, como foi falado desde o início, nós não descartamos nenhuma possibilidade, trabalhamos com todas as hipóteses, todas as linhas investigativas, aprofundando em cada uma delas, colhendo a investigação policial. Ela é feita de forma técnica, ela segue um rito procedimental, conforme na colheita de elementos. Então, a partir disso, nós vamos aprofundando cada hipótese possível, cada cenário possível, e durante as investigações surgiram 2 linhas principais. Então, uma delas é de que haveria uma terceira pessoa, um autor intelectual, que poderia figurar aí como um eventual mandante desse crime, e uma outra que é o que de fato ocorreu, que seria o caso de que teriam levado a manicure para aquela fazenda devido a um valor que os suspeitos achavam que ela teria em conta. Então, realmente foi isso de fato que aconteceu. A manicure ela foi levada para a fazenda porque os suspeitos acreditavam que ela tinha um valor aproximado de 70 a 100 mil reais em conta. Então ela foi levada com essa finalidade, para que eles pudessem subtrair esse valor. A morte da manicure ela já estava sendo visualizada pelos suspeitos, tanto é que no dia anterior, no qual ela foi levada, o suspeito já teria cavado uma cova para ela, então ele já tinha um objetivo de executá-la após a subtração dos valores da conta dela. O suspeito acabou confessando que ele ouviu a manicure, a vítima, conversando com a esposa dele. Então os dois ali em conluio, eles levantaram essa informação com ela, de que ela teria entre 70 e 100 mil reais, um valor que ela estaria juntando para voltar para o estado dela. Ela é oriunda de Alagoas, ela já planejava abrir um comércio naquele local e seguir com a vida por lá. Então eles, em posse dessa informação, planejaram todo esse crime. E conforme o que foi colhido nos autos, há indícios suficientes para afirmar que eles pretendiam, desde o início, executar a manicure na fazenda. Qual a ligação do casal de idosos? Porque eles também cavaram uma cova e o objetivo era também dar um fim na vida dos dois. Então, correto. Então, como eu acabei de falar, a gente trabalhou com todas as hipóteses, com todas as linhas investigativas. Então, nós iniciamos a investigação tentando entender e solucionar o desaparecimento da manicure. Então, a partir disso, nós chegamos nessa fazenda e, de forma ocasional, acabamos descobrindo que 2 idosos estariam sendo mantidos em cárcere privado na própria fazenda. E até esse momento, o desaparecimento da manicure ainda era um mistério para a polícia, porque nós não tínhamos elementos que mostrassem com clareza qual que seria a relação dela nesse cenário da fazenda, onde 2 idosos estavam sendo mantidos em cárcere privado, os suspeitos estariam tentando tirar dinheiro da conta, fazendo transferências, indo até a agência bancária sacar dinheiro. Então nós não estávamos conseguindo encaixar muito bem a Rosiane. E a partir desse momento nós começamos a considerar todas as hipóteses. Então, com o aprofundamento das investigações e com a prisão dos suspeitos, como a gente já falou sobre isso, que acabaram sendo presos em estados diferentes. Um foi preso no estado da Bahia e a suspeita é em São Paulo. Então, com a prisão dos suspeitos e com o aprofundamento das investigações, nós conseguimos localizar o corpo da manicure e conseguimos também levantar mais informações, principalmente em relação à motivação desse crime. Então nós consideramos a princípio a questão de haver um mandante, a situação de que alguém poderia ter encomendado a morte da Rosiane, só que com aprofundamento e
da investigação, conforme nós avançávamos, essa hipótese começou a cair por terra. Isso porque, conforme os elementos que constam nos autos do inquérito policial, nós verificamos que a manicure ela foi levada para a fazenda pelos suspeitos que não tinham sequer o valor para pagar o táxi, né, que foi utilizado para levá-la para a fazenda. A suspeita ela pagou fez parte do pagamento para o taxista e prometeu efetuar o restante do pagamento em uma data posterior. Quando os suspeitos fugiram da fazenda, eles foram para o município de Água Boa, e de Água Boa eles pegaram outro táxi para o município de Cocarinho. Esse taxista cobrou a quantia de R$500. E segundo, né, os elementos que colhemos nos autos, foi pago o valor de R$400 em dinheiro, que seria todo o dinheiro que os suspeitos teriam em mãos, e um parente deles, que estaria nessa casa em Água Boa, efetuou o restante do pagamento em Pix, inclusive correndo o risco de deixar rastros por meio dessa forma de pagamento. Então percebemos que eles fugiram de fato sem ter dinheiro em mãos. Já nos estados da Bahia e São Paulo, percebemos que os suspeitos foram morar de favor. Ele foi morar de favor na casa de um parente, ela já estava morando com outro idoso em São Paulo. Tudo indica, né, conforme o que está constando nos autos, que ela já estaria planejando também um golpe contra esse idoso em São Paulo. Ela já teria levantado a informação de que ele teria também uma quantia de aproximadamente R$120 mil em conta, e eles já estariam combinando a forma de como que eles poderiam tirar esse dinheiro desse idoso de São Paulo. Fato é que, claramente, eles não tinham dinheiro, o que já acaba colocando por terra a hipótese de que eles teriam executado a Rosiane em troca de um pagamento, né? Ou eles teriam recebido algum valor por isso. Acreditamos, da forma que os elementos constam nos autos, de que a ação contra os idosos foi uma ação desesperada, diante da situação de que o crime praticado contra a Rosiane não saiu conforme planejado. Eles não conseguiram tirar a quantia da Rosiane, ela não tinha esse valor em conta corrente. Segundo o próprio suspeito, eles verificaram no extrato do telefone dela que ela tinha aproximadamente R$13 mil na conta dela. Eles não conseguiram transferir esse valor, porque o limite não permitia. Eles não conseguiram sacar nada, aparentemente, da conta bancária dela. O suspeito próprio confessou que ele perdeu a cabeça. A vítima implorou pela vida. Ela disse para os suspeitos que teria uma quantia de R$4 mil na residência dela, o que de fato ela realmente tinha. Esse valor foi apreendido pela Polícia Civil. Ela tinha essa quantia na residência dela. A vítima chegou a implorar pela vida dela, dizendo que ela tinha um terreno no estado de Alagoas e vender esse terreno passaria o valor para o suspeito. Ela chegou a falar que tentaria ligar para o ex-companheiro dela para que ele transferisse R$15 mil para os suspeitos, mas nada disso foi capaz de deter a ação dele, que perdeu a cabeça. Tudo indica que ela chegou a ser torturada antes de morrer e foi amarrada com as mãos para trás, conduzida até uma cova e esfaqueada e ali foi enterrada de forma cruel pelo suspeito. Doutor, houve aí também investigação por parte de outros indivíduos, já que os familiares acabam dizendo que a polícia deixou de investigar algumas pessoas. O que a polícia acabou investigando de fato? Nós trabalhamos com todas as linhas investigativas, principalmente com as pessoas próximas da vítima. Então nós consideramos todas as hipóteses e trabalhamos em cima de cada uma delas. Como eu acabei de falar também, nosso trabalho é desenvolvido de forma técnica, seguimos um rito procedimental, colhendo elementos e analisando de forma objetiva. Então, conforme a investigação avança, nós começamos a traçar linhas principais e já descartar hipóteses sem fundamentos. Então, nós trabalhamos sim com a hipótese das pessoas próximas a ela, só que de forma objetiva. Não há indícios, né? Não houve a colheita de indícios até o momento de que apontasse o envolvimento de nenhuma delas. Pelo contrário, tudo indica que o suspeito ele levou a vítima para lá com essa finalidade. Inclusive, ele mesmo confessou. Ele confessou a forma que ele executou a vítima e, inclusive, o local aproximado onde ele teria enterrado ela. E o que de fato aconteceu. Nós localizamos o corpo no local indicado. O fato é que o que tudo indica, como eles não conseguiram tirar esse valor da vítima, numa ação desesperada e despreparada, né, descuidada, eles partiram para cima do casal de idosos que seriam proprietários da fazenda.
Então, o crime praticado contra a manicure teria sido no domingo. Já na segunda-feira, o caso já teria repercutido nas redes sociais. Então, pelo que estamos analisando, numa atitude de desespero, como forma de tentar levantar alguma quantia de dinheiro de forma rápida, eles partiram para cima dos idosos proprietários da fazenda, praticando um crime em questão, né, que foi a extorsão mediante a restrição da liberdade da vítima. Essa ação foi tão descuidada que consta nos autos que eles teriam pegado o cartão das vítimas, do casal de idosos, e o casal de criminosos teria se dirigido a uma agência bancária com o rosto descoberto para realizar o saque de 2.000. Aí, mais uma vez, uma hipótese, uma situação que coloca por terra a questão da existência de um mandante. Não seria lógico acreditar que após eles terem executado um crime mediante uma paga de recompensa, eles partiriam para cima logo em seguida do casal de idosos, revelando o rosto diante de câmera de segurança que estavam de forma ostensiva em agência bancária para sacar uma quantia de R$2.000. Então, mais uma situação que indica que esse crime praticado contra os idosos foi uma ação desesperada em relação aos criminosos. O que levantamos principalmente o suspeito, que é oriundo da Bahia, possui uma ficha criminal extensa. Ele, a princípio, já até confessou naquele estado ao envolvimento em diversos crimes. Conversei com a autoridade policial da cidade em que ele foi preso. Segundo consta, participação em mais de 80 crimes, entre homicídios, roubos. Então ele é uma pessoa extremamente perigosa que dedicou a vida para a carreira criminosa. E a suspeita também tem indícios de que ela tem envolvimento em diversos outros crimes também, principalmente crime de estelionato. Em relação à conclusão do inquérito, nós concluímos o inquérito policial, seguindo essa linha de entendimento de que contra a manicure o crime praticado foi o de latrocínio, uma vez que eles subtraíram o celular dela, né, e tentaram transferir os valores da conta dela, resultando, né, com o resultado morte. Então, contra a manicure, nós indiciamos os suspeitos, ambos os suspeitos pelo crime de latrocínio e de tortura também, haja vista que há elementos que apontam de que o casal de criminosos teriam torturado a manicure antes de matá-la. Em relação aos idosos, também indiciamos ambos os suspeitos pelo crime de extorsão, mediante restrição da liberdade da vítima, e também pelo crime de tortura praticado contra os idosos. Então, foi feito um indiciamento em relação a esses crimes, o inquérito foi concluído e já remetido para o Poder Judiciário.